Olá pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Regina Costa dos Santos, eu sou cristã, sou terapeuta e esse é o primeiro vídeo desse canal. Nesse canal aqui nós vamos ter encontros terapêuticos, aonde nós vamos aprender sobre o emocional e o espiritual. Esse é o primeiro vídeo desse canal, sejam bem-vindos todos, espero que nós possamos crescer em Cristo e obter muitos conhecimentos juntos. A intenção desse canal, tá, é trazer, o objetivo principal é trazer conhecimento e crescimento espiritual e emocional. Dentro do conhecimento que eu tenho como terapeuta e por mais de 15 anos de convertida acompanhando pessoas. Então, Deus tem colocado há muito tempo no meu coração de fazer esses encontros terapêuticos, tanto online, né, como presencial, para trabalhar a maturidade cristã. Então, o conhecimento é muito importante na nossa vida natural e na nossa vida espiritual. Nessa parte, nesse canal, nós vamos trabalhar principalmente a nossa parte, que é a mais importante, a mais complicada nas resoluções dos problemas e nos nossos relacionamentos. Eu cresci ouvindo os mais velhos, tanto a minha mãe como a minha avó, falando, né? Quando as pessoas estavam aprontando coisas erradas na vida. Uma fala muito conhecida, chamada como falta de juízo. Quem já ouviu essa expressão? Gente, então, eu estudando, né, Provérbios, eu conciliei, né, essas falas desse povo antigo, né, com essa expressão falta de juízo, com o aprendizado que eu obtive através dos meus atendimentos. Esse juízo, gente, é o nosso natural, ou seja, o nosso comportamento e a forma que nós lidamos com os nossos problemas e o nosso relacionamento. As nossas intenções, os nossos pensamentos, as nossas ações, reações, isso tudo é o nosso natural. E esse natural, de alguma forma, influi no sobrenatural, que é uma coisa que crente gosta muito, né? E eu vou enfatizar bastante isso aqui no canal, gente, que existe um sobrenatural, a parte de Deus, mas existe um natural, que é a nossa parte. É essa parte onde o crente se enrola. Porque existe muito cristão que quer viver buscando só o sobrenatural, e esquece da parte fundamental, que é a nossa parte. A Bíblia mesmo fala que primeiro é o natural, depois o espiritual. E eu vou falar muito sobre isso, porque como nós reagimos pode influenciar a nossa vida inteira, familiar, pessoal, financeira, e interfere na vida espiritual também, porque através dessas ações a gente abre portas para o mundo espiritual, tanto para bênção como maldição. E isso, tá, é o famoso juízo. Juízo, gente, fala de mente, o que eu penso, o que eu sou. As minhas ações vêm especificamente de como eu penso. Assim como eu penso, eu reajo. Todas as minhas escolhas e direções estão sobre a minha inteira responsabilidade. A maioria das minhas escolhas, eu é que decido. Né? Eu é que decido fazer, né? Com aquilo que me aconteceu ou fizeram. A escolha mais importante que eu faço com aquilo é minha. Então, eu lendo Provérbios 1, 2, 3, 4, o 8 e o 9, eu resolvi separar algumas, né, leituras. Gente, eu confesso que eu tive dificuldade para separar, né, a leitura, para escolher uma palavra para abrir, né, esse vídeo, porque de tanta riqueza que tem nesses provérbios que eu citei aqui para vocês, tá? Gente, em provérbios, fala-se muito em provérbios, mas eu garanto que a partir de hoje você vai ler provérbios de uma forma diferente. É um livro de conhecimento, de sabedoria, uma instrução de Deus
para a nossa vida cotidiana e para a gente se dar bem na nossa vida, nas nossas relações, em todos os âmbitos da nossa vida. Provérbios, esses provérbios você vai ler e eu oro, assim como Deus me instruiu a fazer esses vídeos, eu oro para que o Espírito Santo de Deus abra o seu entendimento, para que você possa ter uma visão diferente do natural e espiritual, principalmente da sua parte, nos conflitos da vida. Então, olha, esses capítulos, todos os provérbios, e todos os livros da Bíblia, gente, principalmente provérbios, você pode mudar o seu modo de pensar, você pode pensar adequadamente, lidar com ofensas, controlar a sua língua, administrar finanças, receber correção, deixar de ser tolo e lidar com pessoas tolas, tá? E também saber todas as direções para uma vida correta em obediência a Deus. Comportar-se como um bom amigo, como um bom marido, como uma boa esposa. Esse é um resumo do que você aprende lendo Provérbios, né? E muito mais se você ler os outros livros da Bíblia, né? A minha conclusão, gente, lendo Provérbios e estudando os casos que eu acompanho, tanto de clientes como de pessoas que eu acompanho, né, na igreja, eu tirei alguns, né, resumos importantes para esse primeiro vídeo. E eu espero que depois desse venha muito mais do que esse, para que a gente possa crescer em sabedoria. Amém? O que eu quero daqui para frente falar? Metade dos problemas, ou quase todos os problemas da nossa vida, são causados por nós mesmos. Causados, e às vezes eles são dificultados pela nossa falta de sabedoria. Como a gente não sabe lidar com as nossas emoções, a gente não tem conhecimento das nossas dores, das nossas feridas, dos nossos traumas. Gente, a gente não é ensinado a lidar com as nossas emoções. A gente é ensinado a crescer, às vezes honrar pai e mãe, servir a Deus, né? Mas trabalhar, mas a gente não é ensinado como se relacionar adequadamente e nem como lidar com as nossas emoções. E aqui neste canal a gente vai aprender a como resolver os problemas da vida para a gente não adoecer durante o nosso percurso de vida aqui na Terra. Isso é muito importante. Gente, em Provérbios fala muito sobre sensatez, equilíbrio, e eu separei alguns capítulos e versículos aqui pra gente ler, como eu falei, né? Eu tive muita dificuldade lendo esses versículos e escolher, né, essas leituras aqui pra gente ler. Mas vamos ler pra gente acompanhar, porque todos os meus vídeos vão ser pautados na nossa vida emocional, natural, vão ser pautados na Bíblia, conhecimento bíblico. Amém? Vamos ler Provérbios 3 do 13 a 18, para a gente começar rapidinho aqui. 3, do 13 a 18. Gente, eu achei tremendo isso aqui. Olha, como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém o entendimento, pois a sabedoria é mais aproveitosa do que a prata, rende mais do que ouro, é mais preciosa do que rubis, nada do que você possa desejar se compara a ela. Até o 18. Na mão direita a sabedoria lhe garante a vida longa, e na mão esquerda riqueza e honra. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. A sabedoria é a árvore que dá a vida, e que abraça a quem abraça, e quem ela se apega será abençoado. Tudo que a gente quer, gente, é viver bem, ser próximo, ser abençoado, ser feliz, ter todas as áreas da nossa vida com prosperidade e bem-sucedida. Mas eu digo para vocês, sem medo de errar,
sem sabedoria e conhecimento de como lidar com as dificuldades, com as emoções, com os problemas, com os relacionamentos com pessoas difíceis da nossa família, com o nosso filho, com nossos filhos de forma adequada, a gente acaba metendo os pés pelas mãos e errando muito. É onde acontece, gente, que hoje em dia tem muita gente doente das emoções e doente dentro dos relacionamentos, porque não tem entendimento nem sabedoria para lidar, para resolver problemas, gente, problemas de relacionamento, problemas de casais que poderiam ser evitados se a gente tivesse sabedoria, tivesse tido orientação. Um mau marido, uma mau esposa, para a gente não entrar num mau relacionamento, para a gente olhar antes, para a gente até sair. Tem gente que tem dificuldade, gente, de sair do relacionamento, um relacionamento abusivo, de sair do emprego, não tem força, não tem sabedoria, não tem escolha, porque não foi instruído, não amadureceu. A principal palavra que você vai ouvir aqui é amadurecer. Porque quando eu estou maduro, quando eu estou sendo instruído com sabedoria, principalmente sabedoria bíblica, eu conduzo bem os problemas da vida. Eu costumo dizer para os meus pacientes, que saúde mental e emocional não significa que eu não vou ter problema. Uma pessoa madura, uma pessoa bem resolvida emocionalmente, ela tem problema como as outras, mas ela tem uma capacidade maior de lidar, de fazer escolhas. Ela faz escolhas sensatas, equilibradas, de acordo com a necessidade, com o problema que lhe aparece. Uma pessoa que não está bem mentalmente, que não tem seus pensamentos adequados, ele não faz boas escolhas. E todas as nossas escolhas têm consequências. Todas as nossas escolhas, a gente precisa de sabedoria para aprender a lidar, a procurar um bom relacionamento, se relacionar bem com as pessoas, não confiar em todo mundo, saber confiar, procurar um bom emprego. Saber, gente, aqui em Provérbios tem tudo, que nem eu falei, que fala muito de sensatez, de equilíbrio. É o tal do juízo, que a gente, pelo menos eu, mais velha, já estou aí beirando meus quase 50 anos, cresci ouvindo isso. Que falta de juízo, falta juízo, que Deus te dê juízo. Juízo, mente, conhecimento, o que eu faço? Tem gente adoecido, gente, com coisas que aconteceram muito tempo atrás, feridas na alma, e não sabe lidar com isso até hoje. Saber lidar, saber negociar, saber perdoar, entender que o perdão faz bem, entender o tanto que isso é importante para a minha vida. Porque nós estamos num mundo onde a gente vive numa sociedade, numa família, não tem como me isolar, é onde eu vou me ferir, é onde eu vou me curar. E eu preciso aprender a lidar com isso. E eu vejo que a maior dificuldade das pessoas hoje em dia viver em sociedade, viver em família, por conta do tal, do desequilíbrio, da insensatez, dos tolos, do falar perverso, do falar o que quer, como pode. Tudo isso gera consequência na nossa vida natural, emocional, familiar, no nosso relacionamento e também no mundo espiritual, né? Como eu reajo, isso faz com que eu determino a saída e o fim da minha vida. Eu separei outro texto aqui, muito interessante, eu não vou ler, vou só citar. No Provérbios 3:8 fala, gente, que a sabedoria vai me dar saúde para o meu corpo e vigor para os meus ossos. Quanta gente doente emocionalmente, por não saber lidar com as diversidades, com as dificuldades da vida. Adoece o corpo, tanta doença emocional ultimamente, tantas pessoas doentes, por não saber nem se alimentar, por não querer mudar o estilo de vida, a alimentação, estão matando milhares e milhares de pessoas. Isso tudo requer o que? O tal do juízo, maturidade. Eu posso, mas eu não devo fazer, eu não posso comer tudo que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Tudo falta de maturidade. Em outro texto fala de adoecer o ser. Se você não usar de sabedoria, ser insensato, ser tolo, você vai adoecer o seu ser. Depressão, ansiedade, fibromialgia, uma das doenças puramente emocional, câncer.
O tanto de doença, isolamento social, por pessoas que falam muito errado, tratam as pessoas mal, tem um mau comportamento na família, no trabalho. Isso tudo tem nos adoecido, isso tudo é falta de juízo, isso tudo é falta de saúde emocional, de saber lidar com as emoções. Em outro trecho que eu separei aqui, Provérbios 8, fala muito da arrogância e do orgulho. O tanto, gente, que a arrogância, o orgulho, o mau comportamento, nesse texto fala do mau comportamento, destrói o nosso relacionamento, destrói a nossa vida familiar. Orgulho e arrogância tem destruído nossos relacionamentos. Isso é eu, isso é ego. Isso não é sobre o outro, é sobre mim. Muitas das vezes a gente bate na tecla, a gente quer porque quer mudar o outro. Quando, na verdade, resolver isso tudo depende mais de mim, de como eu acho, de como eu penso, de como eu vou reagir com aquilo, do que sobre o outro. Eu não estou conseguindo mudar a mim, não estou conseguindo fazer com que eu lido com minhas emoções, eu vou botar essa responsabilidade no outro, essa responsabilidade não é do outro. Enquanto adulto, o que fizeram comigo, o que aconteceu, essa responsabilidade é minha. Por isso que o nome do canal e a palavra principal aqui vai ser amadurecer, porque uma pessoa madura dá conta, ela se torna resiliente para ressignificar e dar novo sentido à sua vida. O adulto dá conta. Então, leia Provérbios, leia esses provérbios que eu citei aqui, que você vai ver, né? Um tanto de coisas que a sabedoria, a instrução para a vida, principalmente descrita não só em Provérbios, mas em toda a palavra de Deus, vai trazer vida, a felicidade, a abundância, a prosperidade que a gente tanto busca. Para isso, durante esses encontros terapêuticos, nós vamos aprender, né, como resolver esses problemas. Principalmente, trabalhar o eu, trabalhar o ego, trabalhar a arrogância, o orgulho, reconhecendo, aceitar a minha parte da responsabilidade, não só a parte do outro e nem a parte de Deus. Tem a minha parte também, muito importante. E olhar para isso tudo, dar um novo sentido, significado e aceitar o processo de mudança, que é o mais difícil. Por quê? Gente espiritual demais, ele quer que o espiritual faça até a parte dele. O espiritual, ele pode até te ajudar, te dar força quando você não pode, te dar uma revelação, te dar uma instrução, mas quem vai fazer é você. Quem vai fazer é você. E muitas das vezes a pessoa fica sempre atrás, ele dá a resolução para você fazer, você ainda fica atrás de igreja, atrás de pastor, atrás de profeta, porque a pessoa quer que o espiritual faça a parte dele. Qual é a parte dele? Pedir perdão, parar de ser arrogante, petulante, orgulhoso, teimoso. Ser um bom marido, segundo a Bíblia. Ser uma boa esposa, segundo a Bíblia. Ser um filho temente, obediente, segundo a Bíblia. Essa é a minha parte. E é a parte que eu não quero fazer. É a parte que eu quero que o outro faça. É a parte que eu quero que Deus faça. Mas antes do espiritual existe o natural. E é aqui que eu estou. E a Bíblia foi feita para nos instruir a viver de forma correta, a me respeitar e a respeitar os outros. Ah, Regina, mas tem gente muito ruim, tem gente muito perversa. Sabedoria, a saúde emocional te ensina até lidar com essas pessoas. Até como lidar com essas pessoas. Então, um novo percurso para a sua vida pode começar hoje. E eu estou aqui para te ajudar nesse conhecimento, a gerar crescimento, amadurecimento, de forma que você possa evoluir em mudança simultânea com a sua vida natural e espiritual. E eu te digo, esse processo não é fácil. Eu passei nesse processo, eu sei o tanto que mudar dói. Porque mudar requer mais a mim, a minha parte, o meu trabalho, que eu espero do outro e eu espero de Deus. Eu vencer isso aí tudinho, vencer o orgulho, vencer a arrogância, vencer a insensatez, deixar de ser tolo, perdoar, dar uma palavra de incentivo, dar o primeiro passo. E isso não é fácil. Mudar dói.
Eu passei por um longo processo de cura na alma, eu passei por um longo processo de ressignificação de muita coisa na minha vida. Eu te digo, sem medo de errar, foi muito difícil vencer o orgulho, vencer a dor de ser desprezada, de ser rejeitada, de ser abandonada. Doeu muito, mas hoje eu sou uma outra pessoa e eu posso te afirmar que é possível, mas começa por você. E eu te peço a sua ajuda. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com mais alguém para que o canal possa crescer e me incentivar a fazer outros vídeos. Vou tentar fazer um vídeo por semana para a gente trabalhar esse crescimento, para a gente poder crescer junto e amadurecer e ter uma vida digna enquanto nos resta tempo aqui na Terra. Que o Senhor te abençoe. E até o próximo vídeo.